Nós nunca estamos sozinhos. Você conhece a lenda do rito de passagem da juventude indígena Cherokee? A lenda conta que, para marcar o rito de passagem para a fase adulta, isso é, se tornar um homem, o pai deve levar o filho para uma floresta densa, isso ao anoitecer. O menino deve ser levado com os olhos vendados e permanecer o tempo todo dessa forma. Então o pai deixa o filho sozinho. Ele deve sentar-se em um tronco de árvore e lá permanecer a noite inteira. Não pode tirar a venda dos olhos, até que o primeiro raio de sol brilhe através dela. Sozinho, ali naquela floresta, ele não pode chamar por ajuda de ninguém, pois o rito consiste em que ele sobreviva a noite toda sozinho na floresta. Então, ao amanhecer, ele se tornou um homem. Ao retornar à aldeia, ele não pode compartilhar sobre sua experiência com os outros meninos da aldeia. Isso é um segredo e cada menino deve chegar à sua própria masculinidade sozinho. Entretanto, o menino estava apavorado, podia ouvir todo tipo de barulho. Feras estavam ao seu redor, talvez até mesmo algum humano o machucasse. O vento soprou, os galhos se moveram e sacudiu um pouco o tronco, mas ele se sentou estoicamente, firme, sem remover a venda, pois essa seria a única maneira dele se tornar um homem. Finalmente, depois de uma noite horrível que parecia não terminar, os primeiros raios de sol aparecem através da venda. Rapidamente ele tira a venda. Foi então que, para sua surpresa, ele viu, sentado num tronco, não muito longe dele, de vigília, tinha ficado ali a noite inteira, o seu pai. Esse conto, essa lenda, nos ensina que nós nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Assim como o pai do menino, que ficou ali com ele a noite inteira, mesmo quando ele não percebia, em meio a seus medos, dificuldades e limitações, assim é Deus conosco. Ele está no seu alto e sublime trono, mas está perto o suficiente para nos ouvir e nos ajudar. Nos momentos difíceis, podemos não sentir a presença dele, mas ele está atento a nós, olhando, assim como o pai do menino. E ele diz: "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Mateus 28:20. Ele não olha apenas para cada um de nós, mas vê toda a humanidade e nos convida a nos aproximarmos dele. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Ele está aí com você, diante dos seus medos. Talvez você esteja se sentindo numa floresta escura, sem ninguém para te ajudar, mas o Senhor está aí. É a promessa dele. Ele diz que ele estará conosco até a consumação do século. Creia, ore e fale com ele. Conte os seus medos, os seus temores. Ele ouvirá e no seu tempo, conforme a sua vontade, ele responderá. O que podemos aprender com essa história? Se você está passando por um momento difícil e se sente sozinha, como o garoto da história, ore para que você possa enxergar a luz e perceber que o Pai está com você. Ele promete estar conosco em todos os momentos, mesmo quando não conseguimos vê-lo. Ou talvez você conheça alguém que está passando por um momento muito difícil. Talvez essa pessoa esteja se sentindo sozinha, desolada. Ore por ela, peça ao Senhor para que Ele se manifeste a ela. Leve uma palavra de conforto, de esperança para essa pessoa. Um texto bíblico. Ore pelas pessoas que vivem em completa escuridão espiritual e que precisam enxergar um raio de luz. Muitas delas vivem assustadas e com medo, sem saber que tem um Pai a quem podem recorrer. São 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Ore por esses povos, alguns dos quais estão entre os indígenas e vivem nessas florestas densas e escuras.
Peça para que eles tenham a chance de ouvir sobre Jesus, para que eles possam saber que tem um Pai que olha lá dentro da floresta densa e escura e pode vê-los. Ore para que de alguma forma os missionários possam ter acesso a essas tribos, traduções de Bíblia, contar histórias para eles na língua deles. Ore para que o Senhor se revele e traga luz na densa e escura floresta. Você ouviu? Conectando Histórias. Compartilhe essa história com alguém durante essa semana.